Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou o professor Eduardo e no vídeo de hoje nós vamos aprender sobre o que é manutenção 4.0 e quais são as etapas, quais são os passos para a sua implantação. E para entender bem, né, como estamos hoje em relação à tecnologia, a quarta revolução industrial, indústria 4.0, vamos passar aqui rapidamente sobre o que aconteceu ao longo dos anos em relação às revoluções industriais. Primeira revolução, surgimento das máquinas a vapor por volta dos anos 1700. A segunda revolução aqui, surgimento aqui da eletricidade por volta dos anos 1800. Já na terceira revolução industrial, com um avanço, nós temos a computação. Aqui veja os celulares, computadores, as redes sociais surgindo. E hoje nós estamos aqui na quarta revolução industrial, na era da conectividade, robôs, carros autônomos e etc. Várias tecnologias. Então veja só, em relação à manutenção, houve evoluções, onde antes tínhamos muito a manutenção que é a corretiva, né? Que aqui é a reativa. Qual a orientação? Se quebrar, conserta. Avançou para a preventiva, ou seja, manutenções com intervalos pré-definidos para que possam acontecer. Qual a orientação? Consertar sem estar quebrado. Por exemplo, vamos lá para uma máquina para trocar uma correia, porque tem a duração ali da sua vida útil. E aqui nós estamos nas evoluções que são primordiais para a indústria 4.0, que é a preditiva e detectiva e a proativa. Preditiva, orientação, consertar o que está ruim hoje. Como eu vou entender isso? Então, algo que está diretamente ligado aqui, que vai fazer com que entendamos melhor, é aqui a curva PF, ou seja, a falha potencial e a falha funcional. Observe que ao longo do tempo, a performance do equipamento ela vai ser alterada. E observe que existem sintomas que podem apontar que uma máquina ali ela não está funcionando em sua plenitude. Então veja, eu tenho aqui em cores diferentes a manutenção preditiva em verde, aqui eu tenho a preventiva, corretiva programada em amarelo, e aqui o vermelho caminhando para a falha. Então aqui é o surgimento da falha. E como é que eu vou detectar isso? Claro que é com instrumentos de análises. Por exemplo, aqui, uma falha bem no início pode ser detectada através de ultrassom. Depois, detecção por análise de vibração, por análise de óleo. Quando eu chego na parte aqui, ó, vermelha, então observe que eu já começo a ter aqui uma análise aqui, uma inspeção sensitiva, onde você já consegue ali sem instrumento perceber que aquele equipamento não está legal. Então, através de ruído, ele já está quente, solto, danos, e aí ele está encaminhando para deixar de ter a sua função, de ele atender a sua função. Aqui a falha potencial é uma potencialidade, né? Potencialmente é o risco, ou a quebra. E aqui ele já parte para deixa de executar a sua função. Então, na preditiva, nós conseguimos verificar ali a falha bem no seu início, né? E qual é a sua importância? Ter uma programação, né? Você, por exemplo, fazer a aquisição dos insumos que precisa para realizar a manutenção, programar uma corretiva, enfim, os ganhos são gigantes. Mas isso nós estamos falando aqui de uma manutenção preditiva, aquilo que está acontecendo hoje. Como vai conseguir entender isso, detectar isso? Através de instrumentos. Então, a curva PF, a sua falha potencial, o potencial da falha acontecer, e aqui a falha funcional, ou seja, o equipamento deixa de funcionar em sua plenitude, vai acontecer a falha. Então aqui, com a manutenção preditiva, pode-se detectar a falha bem no início, né? E aí já fazer a sua programação para que a fábrica em si ela não venha a ocorrer tantos danos. Então, orientação
consertar o que está ruim hoje, através de quê? Manutenção preditiva ou detectiva. Aí quando a gente vem para cá para proativa, observe que a junção dessas evoluções aqui vai nos trazer para uma manutenção 4.0. Essa proativa, então veja, qual a orientação? Consertar o que ficará ruim amanhã. Como é que eu vou saber isso? Para isso, existem tecnologias que nós vamos verificar aqui. Não tem como falar da manutenção 4.0 sem apontar para os pilares da indústria 4.0. E se tratando de manutenção 4.0, tem algum desses pilares aí que eles vão trabalhar em conjunto. E quais são? Veja, eu preciso, para que tenha, né, informações para executar uma manutenção, primeiro a palavra-chave é monitoramento. Monitoramento. Então aqui precisa que os sistemas estejam integrados. A internet das coisas, para quê? Para que eu possa acessar isso através de um tablet, de um smartphone, um computador. Enfim, a internet aí vai ser um fator chave para eu comunicar e ter essa comunicação entre profissionais, empresas e etc. A segurança dos dados, principalmente aonde vai estar hospedado esses dados, na nuvem. E aqui o processamento das informações, né? Grande número de dados e como processar isso através, por exemplo, de inteligência artificial. Então veja que na manutenção 4.0 o técnico sempre vai existir, mas ele vai ter o apoio, o suporte de várias informações sendo processadas em tempo real. Então aqui dos pilares da indústria 4.0, eu destaco estes aqui para ser um fator chave para a manutenção 4.0. Sem contar que as outras são muito importantes também, que é a manufatura aditiva, os robôs, a realidade aumentada. Por exemplo, aqui eu tenho uma aplicação de uma realidade aumentada. Vamos ver se eu consigo aqui mostrar para vocês. Como pode ser aplicada a realidade aumentada no dia a dia da manutenção? Veja, aqui o que eu tenho? Eu tenho aqui um painel, onde eu apontando para esse painel, eu vou ver o que tem, quais são os componentes que estão internamente. Qual o ganho disso? Eu não preciso me aproximar do painel, eu não preciso abrir, né? Sem contar que existe toda uma habilitação para abrir, uma permissão para abrir um painel. Então eu quero ver melhor um componente. Então veja que aqui seria uma aplicação da realidade aumentada na manutenção. Então vamos lá. Entendendo aqui os pilares da indústria 4.0 e quais são os principais aqui que vão atender aqui para a implantação da manutenção 4.0, não tem como implantar se a sua manutenção da base não estiver organizada. Então vamos ver primeiro aqui a diferença. Aqui no meu lado esquerdo eu tenho aqui como a manutenção acontece de forma mais, vamos dizer assim, comum nos dias de hoje. Então, o que é manutenção? O que é manutenção 4.0? Por exemplo, na manutenção convencional, nós temos o técnico de manutenção que faz as análises. Por exemplo, ultrassom, análise de vibração, termografia, análise de óleo. Isso tudo características da manutenção preditiva. Então, a ação de manutenção é com base em diagnóstico realizado pelo mantenedor. Já na manutenção 4.0, o técnico ele vai ter o suporte da digitalização. No exemplo aqui do IoT, do cloud e a inteligência artificial. Internet das coisas, a nuvem, inteligência artificial. Onde uma série de informações estão sendo processadas e esse técnico, se ele esteja em campo ou não, ele vai ter acesso a essas informações. E dependendo das ações, pode a máquina por si só fazer pequenos reparos sem precisar de um profissional estar lá. Então, na manutenção 4.0, ela tem o quê? Ela vai trabalhar com base em tendência, a ação para eliminar falha por tendência com base em prognóstico. Então, ações futuras. A diferença é que aqui ele precisa estar em campo, ele precisa estar na máquina, precisa estar com o equipamento para fazer os diagnósticos.
Aqui ele vai ter uma série de dados sendo processados, aprendizagem de máquina, trabalhando e aprendendo junto ali com os dados coletados, para que possa ter uma manutenção muito mais assertiva e muito mais ágil. Mas, para aplicar isso, sabemos que não é tão barato, mas para isso a manutenção convencional precisa estar organizada, até para saber em quais ativos a manutenção 4.0, ou seja, o monitoramento deverá ser aplicado. Então, vamos analisar aqui. Para implantar, primeiro tem que ter aqui, que até parâmetros aqui da manutenção centrada em confiabilidade. Você tem que ter isso aqui já implantado. A manutenção corretiva, preventiva, preditiva e proativa. Até para que você consiga levantar a criticidade dos seus ativos. Então veja, quais características para os ativos para manutenção corretiva? Itens que não são críticos, que sejam redundantes, que não tem tanta consequência para o processo em caso de falha. Já a preventiva, itens que precisam ser descartados, padrões de falhas conhecidos ou consumíveis. Já a preditiva são aquelas falhas aleatórias que muito não se sabe quando pode ou não ocorrer. Itens não sujeitos a descarte, onde a manutenção preventiva pode introduzir falhas. A manutenção preventiva também não é manutenção barata. Por exemplo, existe um equipamento, pode existir um equipamento onde a troca do óleo não é barata. Então, será que aquele óleo, de fato, ele estava ruim para ser trocado? Então, tem coisas assim que precisa ser analisado. Então, fazer uma análise de óleo para entender bem qual a proporção ali do seu problema, para que possa vir trocar e fazer a troca no momento exato. E aqui a proativa, que pode ser analisada através de análise de falhas em causa raiz, e o FEMEA sendo uma ferramenta importantíssima para isso, para entender as suas falhas e os seus modos de falhas. Então, avançando mais um pouco aqui, lembrando que para implantar a manutenção tem que levantar a criticidade dos ativos e tem que ter uma manutenção convencional já implantada na minha empresa. Então aqui, através da corretiva, preventiva, preditiva e proativa, você vai entender dentro dos seus ativos quais são eles que têm a criticidade A, B ou C. Ou seja, a criticidade B é aquele que tem um alto impacto para a produção, né? Isso também levando em consideração se ele agride o meio ambiente, segurança, se para a produção, o custo de manutenção para aquele ativo. Então ele vai ser de criticidade A. Já a criticidade B, né, já é a médio, e aqui C, baixo. Então, para implantação da manutenção 4.0, você tem que focar, pelo menos é uma sugestão, nos ativos que têm a criticidade A, que é aqueles ativos que vão comprometer a segurança, o meio ambiente, a produção, o custo de manutenção é alto. Aí pode-se criar um piloto, onde os ativos onde tem aqui, por exemplo, foi levantado em uma empresa, em uma fábrica, onde 20% aqui, dos ativos eles têm criticidade A. Então, o que acontece? Pode-se ter o monitoramento online desses ativos. E aí sim, aqui a sua base, né? É a base para a implantação da indústria 4.0. Ter esse monitoramento online para que as decisões, as manutenções, as paradas não programadas não possam acontecer. E aqui eu apresento para vocês desde um pouco de o que aconteceu nas revoluções industriais e quais são os critérios ou o passo a passo para a implantação da manutenção 4.0. Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenha gostado. Se você gostou, curte. Se ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva e continue acompanhando os nossos conteúdos. Um grande abraço e até as próximas aulas.